Amazonas moreno, tuas águas sagradas são lindas estradas, são contos de fadas, oh meu doce rio. Olá, estamos de volta com mais um episódio do Encantadas Podcast. Eu sou a Marta. Eu sou a Maria Júlia. Eu sou a Letícia. E eu, Gabu. E hoje nós vamos retomar o que no último episódio a gente ficou perguntando para vocês. Qual vai ser a nossa lenda? Lenda da Cobra Norato e Maria Caninana. Uau! Certa vez, no Rio Puxuna, numa aldeia indígena, uma bela jovem resolveu se banhar. Estava uma linda noite de luar. E ela pensou, eu vou tomar banho. Só que na aldeia, eles tinham medo, depois das 18 horas, de eles se banharem. Porque diziam que se você for para a beira do rio depois desse horário, você pode ser encantada. E como a lua estava muito bonita, ela resolveu ir. E foi. Ao chegar, ela começou a se banhar e dois olhos enormes a admiravam. Era a Boiuna. E a Boiuna se apaixonou pelaquela jovem. E a Boiuna se transformou num belo rapaz. Ela pela Boiuna se apaixonaram. E 9 meses depois, a barriga cresceu e esta bela jovem sabia que ela estava grávida de 2 cobras e não de humanos. Passado esse tempo, não ficou legal. Passados 9 meses, ela sabia que seus filhos não seriam humanos, porque ela se encantou pela Boiuna. E quando ela começou a sentir as primeiras dores, ela foi para as margens do rio Ipixuna e ali mesmo nasceram 2 cobrinhas. Eram gêmeos. Nasceram 2 cobrinhas. Para a fêmea, ela colocou o nome de Maria e para o macho, de Honorato. 2 nomes cristãos. Como eles eram cobra, ela não pôde levá-los para a aldeia e colocou-os no rio. Se despediu deles e eles foram embora. Eles cresceram. Passado um bom tempo, eles ficavam sempre juntos, mas a Maria Caninana, ela sempre tinha... Ela era má, ela gostava de brincar, mas as brincadeiras dela eram sempre muito perversas. Ela gostava de alagar as canoas, canoas, barcos, ela gostava de virar, ela rasgava as redes dos pescadores. Enquanto Honorato era bom, ajudava os ribeirinhos. As canoas que ela virava, ele desvirava, ele salvava as pessoas. Então, eles eram bem diferentes. Eles eram bem diferentes. Enquanto a Caninana era má, Honorato era bom. Caninana gostava de virar os barcos, as canoas, furar as redes. E Honorato, ao contrário, ele ajudava os ribeirinhos. As canoas que Caninana virava, ele ia lá, salvava as pessoas, ajudava as pessoas. Enfim, essa é uma história que os antigos contavam. E nesse passado tempo, o que aconteceu? A Caninana ficava cada vez mais violenta e Honorato ficava sempre atrás da Caninana para proteger as pessoas ali daquela aldeia e dos outros rios também, porque eles não ficavam só no Ipixuna, eles iam para o rio Purus e muitas vezes ela sumia, ela desaparecia e só sabia notícia das maldades que ela estava fazendo bem longe. Com o passar do tempo, corta aí. Onde foi que eu parei? Honorato, então, sentia muita falta da mãe dele, da aldeia, porque mesmo ele sendo cobra, ele sempre estava presente ali na aldeia para proteger seus irmãos. E então, numa bela noite de luar, ele resolveu visitar a mãe. Ele chegou na aldeia e desencantou.
Ele deixou de ser cobra e passou a ser um humano. Ele foi até a maloca da sua mãe, chegou lá, a mãe viu que era o filho dela, chorou de alegria e após isso resolveu fazer um belo jantar pro Honorato. Honorato comeu, conversou com a mãe e quando deu aquele horário da madrugada, ele disse que precisava voltar porque ele iria se transformar novamente em cobra. Então, ele deixou a mãe e voltou até o rio onde ele tinha deixado a couraça dele. Voltou a ser cobra e foi para o rio. Quando ele retorna para o rio, ele fica sabendo que a Caninana alagou vários barcos, várias canoas, inclusive flutuante, e morreram algumas pessoas. Então, Honorato fica revoltado e vai atrás de Caninana. Quando ele encontra sua irmã, ela ainda debocha dele. E aí, eles começam a lutar e a brigar. Nessa briga, Honorato mata Caninana. Ele fica triste, mas ele disse que era a única forma de manter a paz naqueles rios. Só assim com a morte da Caninana. Após a morte dela, Honorato tem uma nova vida. Ele passa aí em todas as festas ao longo do Beiradão. Ele vai, se transforma em homem e participa das festas. E ele descobre a forma de se desencantar. E ao descobrir a forma de desencantar, ele começa a procurar pessoas para que tenham coragem para desencantar. Até a própria mãe dele resolve fazer isso. Ele disse que era só ir em tal local, naquele rio que ele estaria dormindo, de boca aberta, e deveriam pingar 3 gotas de leite de uma mulher que tivesse terminado de parir um bebê e dar uma facada ou uma machadada na cabeça dele com aço. Tinha que ser um aço que nunca tinha sido usado. E aí várias pessoas tentaram, inclusive a mãe dele. A mãe dele, quando viu aquele monstro, que ele era uma cobra grande, uma boiúna imensa, ficou tão assustada, mesmo sabendo que era o filho dela, e foi embora. E várias pessoas tentaram e ninguém conseguiu. E Honorato ficou muito, muito triste. Então, ele resolveu ir para longe e foi embora. E chegou num rio bem distante. E lá ele viu as luzes de uma festa. Então, ele resolveu participar dessa festa. Nessa festa, ele se transformou em humano e lá ele encontrou um homem que disseram que era muito valente. Ele conversou com o homem disse, sim, eu sou valente, eu tenho coragem de fazer isso. E aí Honorato contou para ele como ele deveria fazer para desencantá-lo. E ele aceitou fazer o desencanto. E esse homem valente foi e realmente conseguiu. Pegou num vidrinho leite de peito e um machado que nunca tinha sido usado. Chegou lá e viu aquela cobra imensa. Ele ficou um pouco assustado, mas como era corajoso, foi lá, enfrentou, pingou as 3 gotas na boca do Honorato. Em seguida, pegou o machado e deu uma machadada na cabeça. Saiu sangue. Quando aquele sangue escorreu, Honorato foi se transformando em humano. E a partir daí, Honorato virou humano, começou a dançar e encontrou uma bela jovem, se casou, construiu família e está entre nós até hoje. Então, essa é uma das versões da lenda da Cobra Honorato e Maria Caninana. Há outras versões. Vocês conhecem alguma versão? Eu conheço. Na minha versão, o Honorato, ele e a Caninana eram criados no começo na aldeia. E aí, como o Honorato ele tinha mais afinidade com o povo da aldeia, as pessoas gostavam mais dele. E aí a Caninana, por se sentir isolada e rejeitada, excluída da vivência das outras pessoas, ela começou a criar uma raiva muito grande. E aí ela foi embora e foi viver a vida dela inteira na água. E aí
nesse meio tempo de que ela passou a vida dela todinha na água, ela passou com tanta raiva dos humanos que todo barco que passava ela tentava derrubar para comer as pessoas que estavam lá dentro e fazia muitas maldades simplesmente porque ela gostava mesmo, porque ela tinha... porque ela queria se vingar dos humanos que tinham feito tanto mal pra ela na infância dela, né? E aí, um belo dia, o Norato, vivendo na terra e na água, né? Porque ele se transformava pela parte da noite, ele conheceu uma jovem e essa jovem se apaixonou por ele por ela, e aí eles combinaram de ficar juntos. Só que como ele sumia toda vez de noite, ela pensava que ele estava traindo ela. E aí foi aí onde ele precisou contar pra ela que ele virava cobra na parte da noite. Aí ela não acreditou e aí ele falou pra ela se encontrar com ele na beira do rio e pra ver como ele era de verdade de noite. E aí ela viu como ele era de verdade de noite e fugiu, porque teve muito medo dele. E aí nesse meio tempo, quem descobriu que ele estava gostando de alguém era a Caninana. E aí, como ela e o irmão já tinham uma certa rivalidade, né? Porque ele protegia os barcos que ela tentava derrubar, e no seu tempo onde ele estava sendo a cobra, e ele já tinha uma certa rivalidade. Então, eles simplesmente começaram a brigar, porque a Caninana apareceu ali, depois que a moça foi embora, a Caninana apareceu, e eles começaram a brigar, e ela furou o olho dele. E aí, se apartaram. Aconteceu outro dia, ele conversou novamente com a moça e falou que tinha uma forma de ele voltar, tipo, de ele ser humano pra sempre. E que era colocando 3 gotas de leite materno na boca dele e dando uma machadada na cabeça dele com um metal que nunca tivesse sido usado. Essa parte permanece igual a lenda que a Marta contou no começo. E ele pede pra moça fazer isso. Só que aí a moça dá pra trás no último período ali. E aí ele fica muito triste e volta pra água. E nesse tempo ele briga novamente com a Caninana, porque quem fica mais na água é a Caninana. Então ele briga com a Caninana de novo e mata ela. E no que ele mata ela, ele volta pra aldeia, mas ele fica nessa de ir pro rio e volta e nunca consegue virar humano de novo. Ele sempre é uma cobra. Bom, na minha versão, ela já é um pouco diferente. Ela segue o mesmo enredo. A indígena realmente abandona os dois, depois de se assustar por eles serem cobras, já que ela esperava que fossem humanos. E eles dois lidam de maneiras diferentes com essa rejeição. Maria, ela fica revoltada, ela não aceita de jeito nenhum, não quer nem saber da mãe, a mãe que fique pra lá. Já o Cobra Norato, ele quer saber da mãe, entendeu? Ele quer perdoar a mãe, ele quer saber o porquê que a mãe fez isso. E aí ele começa a conviver com a mãe, com o tempo. A mãe era muito receosa com relação a ele, justamente porque ela tinha medo deles. Mas ele consegue conquistá-la com o tempo, eles conseguem conviver melhor e ele começa a conviver com os humanos em si. Já Maria, ela não quer saber de jeito nenhum de voltar pra aldeia. Então ela é criada e vive nos rios, por isso que ela fica mais forte, ela fica mais veloz, ela é maior do que o Norato. E com isso ela começa a fazer muitas maldades. Norato sempre tenta conversar com a irmã, aconselhar a irmã, fazer com que ela mude a cabeça, entendeu? Que ela melhore, teoricamente. Mas ela não quer saber disso. Tanto que chega um momento em que ele já desiste dela, ele já não quer mais saber. Com o tempo, pelo menos na minha versão, esse é o ponto de diferença. Na minha versão, Maria Caninana, ela vê um dia, ela escuta boatos de que debaixo da igreja de Óbidos, que fica no Pará, na época não era a igreja, né? Hoje em dia é a igreja. Ela escuta que a cobra grande fica lá embaixo, que ela fica embaixo da igreja de Óbidos. Por isso que tem rachaduras na igreja de Óbidos. Essas são as explicações místicas, vamos dizer assim, para as rachaduras que tem na igreja de Óbidos. Porque ele geralmente, quando ele acorda, ele balança e automaticamente racha. E ela vai para essa região com a intenção de acordá-lo e matá-lo. Mas Norato descobre isso.
E ele vai atrás da irmã porque ele não quer permitir que ela faça isso. Mesmo ele já tendo desistido dela, não acredita mais que ela possa mudar, ele não quer que ela faça isso. Porque ele sabe que Cobra Grande é maior que ela, vai matá-la com certeza. De certa forma, é até um instinto de proteção. E ele vai atrás dela. E eles começam a brigar. Maria é maior, com certeza, mais forte que ele. Mas Norato, ele é menor, então ele é mais veloz. Ele consegue ser mais veloz que ela. Mesmo que ela consiga machucá-lo, como na história teoricamente original, machucá-lo no olho, não faz tanto efeito. E ele mesmo assim consegue não matá-la, mas ela fica desacordada. E ele acredita que a mata. E ela fica, segundo a minha versão, ela fica debaixo da igreja de Óbitos. Ela consegue, no final ela até consegue matar a Cobra Grande, mas ela fica no lugar dele. E toda vez que acontece alguma coisa, algum terremoto, até hoje é justificado por isso, que Maria Caninana tá lá embaixo, ela roubou o lugar da Cobra Grande. E, seguindo assim, o Cobra Norato segue o mesmo caminho da história que a Marta contou antes. Terra Caída. Exatamente, esse aí. Assim como nas versões anteriores que foram contadas pelas meninas, existem duas versões que são muito conhecidas, principalmente pelas pessoas que moram tanto em Manaus como as pessoas que moram no interior de Taquatiara, que o que os antigos contavam muito na lenda da Velha Serpa, né? Não é à toa que tem um hino da cidade de Taquatiara que foi escrito por uma freira que ela menciona uma parte que ela diz assim, uma serpente raivosa vibra e eu tenho um presente venturoso a crescer que vive e reina. E nas lendas que vão sendo contadas no decorrer, tanto em Manaus como na igreja que tem em Taquatiara, se conta que Maria Caninana, ela não morreu e sim ela continua assombrando e protegendo aquele lugar, que é justamente por conta de todo aquele drama que ela passou quando ela tentou se desvencilhar de todo aquele mal que ela sofreu na época que a família dela a rejeitou juntamente com o Honorato, né? Então, é contado que debaixo da igreja de Taquatiara, por conta dela ter aquelas rachaduras, é porque ela abriga, na verdade, Maria Caninana. E não só ela. Aqui na igreja da Matriz de Manaus, se conta que a igreja foi criada em um lugar muito alto justamente porque embaixo dela existe uma cobra. Então, se os antigos contam, né, que justamente colocaram a igreja no alto, que era para a cobra não ter acesso e, consequentemente, não a igreja ir em ruínas, não se esvair e ser levada, porque a Caninana, na verdade, tudo que ela queria era ser aceita, né? Mas como ela não tinha esse acolhimento dos humanos, então ela acabou se revoltando com o decorrer do tempo. E essas são as versões que a gente conhece da lenda Cobra Honorato. Qual a sua versão da lenda do Honorato e Maria Caninana? Você tem uma versão? Você ouviu alguma versão ao longo da sua vida? Então, são várias versões, nós contamos algumas aqui. No próximo episódio, o que nós faremos? Nós vamos retratar como essa lenda ela se relaciona com a sociedade, com o meio em si, e como ela é retratada por alguns festivais, e quais são as questões sociais que tem por trás dela também, coisas do tipo. A gente também vai tentar fazer uma ressignificação do que essa lenda representa. Trazer ela para o nosso cotidiano, ver como que ela realmente se relaciona com a gente, com as questões de gênero, questões de poder, com questões que impactam a nossa sociedade e que são importantes nos dias de hoje, entendeu? A gente vai procurar só ressignificar tudo isso e trazer também para que fique mais atual pra gente. Então a gente espera vocês no próximo episódio. E se vocês souberem alguma versão
nova ou que vocês já ouviram, a gente também quer ouvir. Manda pra gente no nosso @Encantadas Podcast. A gente quer muito poder trazer essas versões novas e a gente, quem sabe, no final de cada episódio não possa contar uma versão que vocês contaram pra gente. A gente aguarda vocês no próximo episódio. Esperamos vocês no próximo episódio de Encantadas Podcast. Tchau! As ondas do mar